Só para reforçar, né, o que a gente tem no radar aqui, a plataforma MacroTrader que eu havia comentado com vocês. Se inscrevam lá. Eu vou mandar um e-mail para vocês aí assim que a gente tiver com o terminal pronto e já ativo para rodar para todo mundo. Então tá lá, participem desse lançamento da gente aí, do time, né? Não é só meu, o time inteiro vai participar em termos de fornecer o melhor conteúdo para vocês. Então o time inteiro é super empenhado para entregar essa plataforma para vocês junto com a Active Trades, né? Então a gente fez o terminalzinho, aqui esse aqui é o logo que vocês acabam de ver aqui em primeira mão, né? O logo completo. O terminal MacroTrader, obviamente o nosso grande parceiro aqui que fez isso acontecer, né? Incentivou esse terminal, Active Trades. E a gente tem a Reuters. A Reuters também, a gente tem a licença oficial aí para entregar as notícias em tempo real para vocês. O que vem da Reuters em tempo real, sem latência nenhuma, zero. Então vocês vão ter exatamente o que um trader lá em Nova York, em Londres, Hong Kong, Faria Lima, aqui ele recebe em tempo real, que vem da Reuters, tá bom? Eu não vou dar detalhes do terminal ainda para vocês, eu vou deixar isso pro lançamento, vou deixar isso para explicar para vocês como é que a gente pensou no terminal. E lá dentro do terminal aí vocês vão ter o tutorialzinho de como usar, de como entender melhor. E a gente vai ao longo do tempo ali fazendo outros tutoriais de como melhorar, como usar essa ferramenta da melhor forma possível, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito o feedback de vocês que vem sendo muito importante aí durante essa jornada do Macro Talks. E agradeço demais a participação daqueles que quiserem realmente incentivar o nosso projeto e participar desse grande esforço aí que envolve a Active Trades, que envolve indiretamente aí a Reuters, né, porque a gente está pagando pela licença, mas é tudo para fechar um gap aí que no mercado mundial, na realidade, ainda não foi fechado, tá? Bom, tá aí, pessoal. Tem aqui o Telegram da Active Trades para vocês, é gratuito. Informações, preparação, tudo que vocês possam imaginar de mercado tá lá. Obviamente mais resumido possível para não ficar um monstro de informação, ainda assim tem muita coisa lá para vocês, tá? Todos os dias, segunda a sexta, né? Segunda a sexta o time tá lá para vocês. Ó, e aí eu queria trazer para vocês algo que eu criei no passado, né? Para que vai dar o suporte para essa live aqui, que é o Macrobook. Eu chamei de Macrobook, depois eu dou um outro nome para ele. Mas esse Macrobook aqui, ele tem muita coisa que eu escrevi sobre mercado global, né? O mercado financeiro inteiro, né? Mercado financeiro... deixa eu voltar a tela aqui. Mercado financeiro como um todo, eu diria, sabe, pessoal? Mas de uma visão mais especulativa, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, mais uma vez, só para relembrar vocês aí, esse material é gratuito também, para aqueles que estão começando a colocar um pé aí no macro, que faz uma grande diferença para se operar no intraday. Né? Eu tenho certeza absoluta, porque é o que eu uso. Não tem como operar sem olhar para o que está acontecendo. É impossível. A mesma coisa você vai, vamos supor, né? Supor um cenário aqui. Você vai correr uma corrida de Fórmula 1 e aí você não tem um motor de Fórmula 1, você não tem um retrovisor, você não tem um capacete, você não tem equipamento, seu carro não é preparado para aquilo. Operar sem informação é isso. E isso eu sinto na pele. Você pode perguntar para qualquer trader profissional de verdade, né? Se ele fica sem informação. Não tem como. O mercado é feito de informação, né? E a mais rápida possível é a mais relevante. Então você precisa estar preparado para entender essa informação. Então foi por isso que eu criei esse e-book lá no passado, para auxiliar muita gente, né? Que eu tinha feito lá o Macro Talks naquela época e muita gente fala, pô, Anderson, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando, né? Tem como explicar um pouquinho ali? E aí não é da minha natureza isso aqui, né, pessoal? Eu tento ao máximo possível aqui traduzir o que a gente conversa, mas eu tento sempre manter o jargão de mercado para vocês irem se acostumando. É importante, né? No nível profissional a gente vai
ter de utilizar aí as nomenclaturas, as formas de se comunicar, utilizando o mais profissional possível. Não dá para escapar muito, tá? Então eu acabei criando lá um certo mapa ali. Tem muita coisa mesmo, que não é só explicando o termo, mas explicando conceitos, nesse e-book gratuito para vocês, tá bom? Ok, aí eu sei que muita gente vai me perguntar, pô, Anderson, tudo que você está usando aí, onde é que eu uso, né? Como é que eu vejo, já que eu vou falar de mercado de crédito, como é que eu uso isso? Onde é que eu vejo essas informações que você está olhando? TradeView Investing, para os yields, né? Os yields são os rendimentos, os juros dos bonds, ok? Então os yields. E aí a gente fala dos futuros, a gente está falando de preço. Vocês vão entender daqui a pouco, eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor. Mas para os rendimentos, quando eu falar yield, quando eu falar rendimento, quando eu falar juro, eu estou me referindo aos yields, tá? É isso que a gente chama, é isso que o mercado profissional chama, os yields, yield curve, curva de juro, né? E os futuros a gente está falando do preço dos bonds. E aí vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco, não se preocupem com isso. Para informação, o Telegram da Active Trades. Então vocês vão ter lá um time inteiro cuidando de tudo que é relevante durante o dia. Esse é o mais importante, não é só informação aleatória, é exatamente a direção para onde ela está indo. E aí, em breve, o terminal MacroTrader, que vocês aí vão ter basicamente muita coisa extremamente relevante lá no terminal MacroTrader. Ele vai, ao longo do tempo, a gente vai lançando as versões, né? A gente vai lançar a versão 1, depois a versão 2, 3, 4, 5. Então ele sempre, isso vem da minha natureza também, de uma melhora contínua, né, nesse terminal. Ele não faz sentido em ficar estático. Então, se vocês participarem, colaborarem com o projeto, ele não vai parar de receber atualização nunca. E cada vez mais trazendo vantagem competitiva. É isso que eu quero compartilhar com vocês a partir daquele momento, né, os clientes do terminal. E com os clientes a gente tem um compromisso sempre de entregar o melhor. Ele já nasce com o melhor, né? Ele já nasce completíssimo com Reuters em tempo real. Então já nasce com uma baita vantagem competitiva aí e um preço extremamente acessível, tá? Bom, agora a gente vai entrar, pessoal, no assunto importante, super relevante nos dias atuais, sempre foi, sempre vai ser. Os juros, né? Mercado de juros. A gente também chama mercado de crédito, mercado de renda fixa, mercado de bond. É assim que a gente chama o mercado de juros, né? Ele geralmente é importante a gente, antes de entrar nele, quando a gente está falando do mercado de juro, é muito importante a gente entender que a gente não está falando de um simples ativo. A gente está falando de uma classe de ativos que é operado em curva, que é muito contraintuitivo, né? Pô, mas como é que esse negócio é operado em curva? Ele é operado em curva porque ele tem vencimento. É a mesma coisa, não sei se vocês operam opções e tal, mas as opções também têm o efeito do tempo. Os derivativos também têm o efeito do tempo. O dólar futuro, o Ibovespa futuro, os DIs, têm o efeito do tempo. Os DIs têm uma característica que tem a questão de ser um derivativo do mercado futuro, mas também tem a questão de ser um ativo de taxa de juros. Então ele perde ali um basis points todos os dias, porque ele vai chegar num vencimento, né? Então cada DI tem o seu vencimento. Então esse vencimento significa que lá naquela data ele vai expirar, ele vai deixar de existir. É a mesma coisa o contrato futuro de dólar, né? Ele começa no dia 1º e, né, ou na realidade ele nasce no último dia do mês, dia 30, 31. E aí ele termina também no dia 30, 31 do mês seguinte, né? Então, o dólar futuro tem o efeito do tempo, que é o basis points, que a gente chama os pontos base ali, o diferencial de juro com o ativo à vista. Não vou entrar nessa característica também, mas só para falar para vocês que ao longo do tempo, essa curva ela vai sofrendo um ajuste pequenininho todos os dias, devido a essa questão
do vencimento, né? Então, todos os derivativos, todos os contratos negociados que possuem um vencimento, até mesmo se você trouxer para o dia a dia, né? Se você tomar um empréstimo, também tem isso, né? A questão de amortizar. Quando você amortiza, você traz a sua dívida, assim que a gente pensa, né? Você traz a dívida ao valor presente, aí você paga tem um cálculo, obviamente, mais complexo do que isso, mas você traz a dívida ao valor presente e essa dívida aí ela te dá uma taxa de juro. E essa taxa de juro é a taxa de desconto aplicada ali naquela amortização se você tomou um empréstimo, por exemplo. Então, se você faz investimento ainda fixo, é a mesma coisa, né? Lá no vencimento, você vai receber o montante que você investiu, mais o juro desse período, né? Então, essa ideia. Se você carregar um instrumento de juro até o vencimento, né? Essa é a ideia, né? De você receber o juro desse é um bonde, né? É um título lá no vencimento. Então, um exemplo mais simples possível é se você vou pegar aqui a taxa, né? Pegar a curva aqui. A gente opera a curva, né? Quando a gente está falando de mercado de juros, nunca esqueçam disso. A gente nunca está falando só de um ponto isolado. A gente está falando da curva inteira, porque todos os vencimentos afetam os outros vencimentos. E o vencimento mais longo afeta todos os vencimentos mais curtos. Não todos, praticamente quase todos, tá? Mas essa é a ideia. Quanto maior o vencimento, mais é o impacto. A gente vai discutir sobre isso também, mas assim, o que eu estou falando se a gente pegar uma taxa de um ano, então quando der um ano, eu vou pegar de um ano aqui, isso aqui, de um ano. Um ano está pagando 5%. Se a gente pegar um título de um ano no mercado à vista, né? Não estou falando do mercado do mercado bancário ali, que é para varejo, estamos falando do mercado à vista. Se você comprar um título de um ano do Tesouro Americano, que é um T-bill de um ano e de 12 meses, você vai receber o retorno de 5% ao ano. Então, num ano você vai receber isso. Agora, quanto é a taxa pro Treasury de 2 anos? Que aí já muda o nome, né? O Treasury de 2 anos. O Treasury de 2 anos, a taxa dele é 4,5%. Então, se você segurar esse Treasury, se obviamente for uma taxa pré-fixada, né? Hoje, né? Tem a taxa pós-fixada. A pós-fixada ela tem a variação da taxa ao longo do tempo, né? E obviamente muda o preço do ativo, né? Eu não vou entrar nessas estratégias de pós e pré, porque não é o ponto nosso aqui, tá, pessoal? Mas isso aí é mais para uma estratégia de renda fixa, compor um portfólio, é uma outra coisa, tá? Mas se a gente pegar uma taxa pré-fixada, de nesse caso 2 anos, né? Um Treasury de 2 anos, a gente vai ter ali um rendimento de 4,5%. Então, em 2 anos ali você vai receber 4,5% por ano, se for uma taxa pré. E aí você tem também, né? Isso tem vários produtos do mercado americano que oferecem aí uma taxa pré fixada a partir desse vencimento. Obviamente que não vai ser 4,5%, né? A taxa pré tem um certo desconto, você nunca vai pegar a taxa de Treasury. Mas dependendo do risco do ativo, dependendo do produto que você está operando, né? Tem até ETFs para isso aí também. Você vai, nesse caso aqui, a gente está falando do ETF, a gente está falando do próprio título que te paga o rendimento, né? Se você carregar esse Treasury por 2 anos, lá no final do vencimento você vai receber o valor de face. Vamos supor que você comprou $10 mil de Treasury de 2 anos, pré-fixado, por exemplo. Ou algum produto pré-fixado que tenha a base, a taxa do Treasury de 2 anos. E esse produto é um pré. E aí ele vai te dar essa taxa de 4,30, 4,20, por exemplo, em 2 anos. A taxa pré-fixada. Mas aí você só vai carregar lá no final do vencimento, você vai receber lá no final do vencimento, você vai receber o valor que você investiu, 10 mil, mais o juro sobre esse capital, né? Então, o juro, ele funciona como curva. É importante frisar isso. Porque quando a gente está falando assim, geralmente as pessoas
me perguntam, Anderson, como que é a relação do Treasury de 10 anos? Não pensa só no Treasury de 10 anos, pensa na curva inteira. Curva a partir do mais curto prazo possível até o mais longo. Só que quanto mais longo, maior é o risco, né? Então, a gente vê aqui, se a gente pega o Treasury de 10 anos aqui, a gente está olhando a curva de Treasury, tá? A gente está vendo é, uma curva de juros aqui, ela tá extremamente inclinada no vencimento mais curto, porque o Fed tá subiu taxa de juros até aqui. E aqui o mercado já precifica corte de taxa de juros, uma desaceleração na economia americana. E aí a gente vê aqui já olhando para o vértice mais longo de 20 anos, tá vendo que ele está acima do vértice de 10 anos a gente está a 4%. Isso aqui é o benchmark à vista, tá? O Treasury à vista está 4% e o de 20 a gente está em 4,35%. Né? Então você está vendo que a curva americana coloca maior risco aqui no Treasury de 20. Não é comum isso na curva de juro americana. Mas em mercado emergente essa curva ela é muito comum, assim, uma curva com esse formato, né? O Banco Central com taxa de juros extremamente elevada, devido a crescimento econômico muito fraco, inflação possivelmente caindo, essa taxa vai cair. E geralmente a taxa mais longa, geralmente em mercado emergente, começa a partir de 5 anos. E aí a taxa de 5 anos já começa a mostrar uma inclinação aqui, né? Se eu pegar a taxa do Brasil aqui, a gente vai ver mais ou menos isso na curva. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pegar o benchmark, tá? Não vou nem pegar o DI, eu tô pegando aqui a taxa de é, a taxa do a taxa do título público, tá? A partir de 9 meses, ó. Essa aqui não tá mostrando pra gente, tá pegando de 9 meses, mas tudo bem, funciona. Essa é a ideia, tá vendo aqui? Essa aqui é o benchmark do Brasil. Quanto maior o prazo, tá vendo que o vencimento mais curto ele já começa a subir? Isso aqui devido a risco fiscal no Brasil, questões mais de mercado emergente, né? Alta inflação, historicamente tem isso. E sempre tem esse prêmio de risco aqui bem mais alto, né? Que geralmente as taxas de mais curto, ali de 6 meses. Então é esse efeito que a gente vê. Então a taxa mais longa no Brasil, quanto maior o vencimento, maior é o risco, né? Risco de default, risco de crédito. No Brasil tem muito isso, né? Inclusive as empresas, né? Para se financiar atividade no Brasil, isso aí é caríssimo para as empresas brasileiras, devido ao risco, né? De mercado que se tem no Brasil aí, de se operar no mercado brasileiro, principalmente tomando crédito. Então, quando comparado com outros pares globais aí, se tem um Treasury pagando, vai, 4,5 na média ali, né? 4,5. Esse é o spread. Então o Brasil aqui, se a gente pegar, vai, 3 anos, o spread seria de 5, 6 basis points. Né? 600 basis points na realidade, né? Ou 6%. Vocês estão entendendo, pessoal, que o risco realmente está aqui. O risco Brasil, ele é impresso na curva. Então, por isso que a gente, quando eu falo para vocês de mercado de juros e tudo mais, a gente nunca pode olhar só o ponto isolado. Só que conforme a gente vai dominando o entendimento desse mercado de curva, a gente vai entendendo por que a curva de curto está mais baixa, por que ela está mais alta. A gente não tem a certeza absoluta ali de como, para onde ela vai, mas a gente consegue olhar aqui e entender o que está acontecendo, né? Então aqui a gente está vendo que o Banco Central está cortando taxa de juro e aqui existe o risco de inflação, o risco fiscal, indo para um vencimento maior do que 3 anos aqui, por exemplo, né? Então dá para a gente ler dessa forma, experiência no Brasil, né? E essa é a natureza do mercado brasileiro. Eu nem vou pegar outros países aqui, por exemplo, a Argentina, nem sei se tem. Eu nunca cheguei a ver, nem tem. É, Deixa eu ver se eu consigo alguma outra coisa aqui da Argentina. Nem sei qual que é aqui da Argentina.
Não tem. Aqui no Reuters não tá exibindo é, os dados da Argentina. Porque é complicado, né, a Argentina. Daria para pegar. Ah, tem um NDF aqui. Tem um NDF da Argentina, ó. Que é onde tem liquidez, né? Da Argentina é isso aqui, tá vendo? Olha como que é a curva da Argentina. É muito complicado, né? Da Argentina. Você tem um mês aqui, a gente está falando de uma taxa de 50 basis points. E aqui a gente está falando de uma. Nem existe liquidez para cá, né? É 50 basis points, 50%, né? A gente está falando um mês, 50%, 2 meses, 100%, 160%, 500%. É impossível, não tem liquidez aqui, né? Aqui eu já diria que já estourou. Eu não lembro agora qual é o benchmark da Argentina onde tá, né? Mas isso aqui não tem liquidez. Isso aqui é uma curva que não tem liquidez, não tem como, né? Porque o país deu tanto default que não tem como nem olhar para isso aqui, né? Agora tem outra que acho que a Turquia é um outro exemplo. Eu não vou ficar pegando a curva aqui de todos os países, né, pessoal? Senão a gente vai ficar analisando curva de cada país, situação de cada país, não é esse é o ponto, né? Deixa eu tentar ver se a Turquia tem algo fácil aqui pra gente. Talvez via forward. Beleza, a Turquia até dá pra falar alguma coisa da Turquia, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar o benchmark, acho que é o melhor. O benchmark é melhor, porque a gente tá falando do título de. É isso, ó. O NDF não tem liquidez, né? O benchmark da Argentina não tem liquidez, o NDF. Geralmente ele é bastante líquido, né? Mas enfim, o mercado é disfuncional na Argentina, não dá para nem para comparar. Mas a Turquia já não é um mercado tão disfuncional, mas a gente tem uma curva um pouco mais saudável aí. A curva da Turquia, olhando para curto prazo, né? Taxa de juros de 40%. E aqui ela realmente aqui é outro efeito, né? Muito provavelmente, se a gente for olhar para a Turquia também tem um problema de dívida pública, de problema macroeconômico gravíssimo. A gente pode falar que, beleza, a gente geralmente vai encontrar liquidez nesses dois vértices aqui, de 1 a 2 anos. Para cá, a gente raramente vai encontrar liquidez para esses títulos aqui. Spread é monstro. Então, por mais que olhando para essa curva aqui, você fala, pô, curva saudável. Mas não se engane, né? Em termos de operar, é difícil. Você não encontra liquidez nesses vértices aqui. Você não encontra a contraparte querendo tomar o risco da contraparte, porque a taxa é tão alta que a volatilidade, a marcação ao mercado estoura, é difícil. E geralmente fica aqui a liquidez, fica para 1 ano. Na realidade, até menos do que 1 ano aqui. Nem sei se eles têm aqui no Reuters, nessa parte de depósito aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eles têm. Ah, tem. Aqui, ó, a liquidez fica aqui, tá vendo? Essa é a melhor, a taxa de depósito. Aqui a gente está falando que tem liquidez, ó. No caso da Turquia. Essa aqui é a taxa de depósito. Ela realmente tem liquidez. Aí a gente pode ter uma ideia de da onde o mercado tá tirando dinheiro. Então, isso aqui é o mercado de cash, né? O mercado mais o spot, né? Que é o hoje, pronto, a gente chama no Brasil. A gente tem 2 dias, 3 dias, 7 dias. Mas é assim, esse é uma curva de um país em que existe um grande risco, né, de Banco Central, de interferência Banco Central, de dívida pública, mas aqui é onde tem liquidez. Eu não diria em toda a parte da curva, mas aqui dá para falar que o mercado, não dá para falar também que precifica alguma coisa, porque também operar em evento não tem como, é impossível, né? A taxa muito alta assim é complicadíssima. A taxa passou de 15%, fica complicado. Então a gente está falando de uma taxa da Turquia muito alta, mas tudo bem. O que a gente pode tirar daqui, né? Que aqui é onde está a liquidez. E qual que é o ponto? Quanto maior é o risco do país,
a liquidez, a liquidez desse mercado de título, ela vem por vencimento mais curto. Aconteceu várias vezes no Brasil isso, né? Olhando no impeachment, na época do impeachment da Dilma, olhando também no pandemia, quando o governo Bolsonaro queria fazer o programa de Auxílio Brasil, né? Não lembro, auxílio emergencial na realidade. Nós tivemos várias discussões sobre o estouro do teto, né, que havia sido criado no governo Temer ali, que era a regra fiscal. E sempre que a pandemia piorava, tinha esse risco no Brasil de o governo Bolsonaro ter de gastar mais, principalmente devido ao Auxílio Brasil, e isso virar um problema de dívida pública, né? E aí o mercado estressava e ele trazia o vencimento pro mais curto. Aí a gente via isso na curva, a curva de juro mais longa ficando extremamente volátil, os volumes migrando para os vencimentos mais curtos dos DIs e título público. Quando o Tesouro fazia leilão, te via o mercado pedindo mais títulos curtos do que os títulos longos, né? Havia muito sell-off nessa época aí, em vencimentos mais longos, acima de 2 anos, na curva de Tesouro Brasileiro e DI, tá? Então é assim que a gente olha. A gente nunca olha em termos isolados. É dificílimo você falar de juro, falar de qualquer coisa no mercado de dívida, sem olhar o vencimento, tá, pessoal? Então, falando em termos de tamanho, os players mais relevantes aí no mercado de bond global é os Estados Unidos, né? Ele tem 51 trilhão de dólares aí. Isso aqui, tamanho spot, né? Então a gente não está falando da dívida pública, está falando de título emitido, né? Esse dado aqui eu não lembro, acho que talvez seja 2022, 2023, mas quem faz a emissão, né? É muito claro para vocês, é o Tesouro de cada país. Então, Tesouro americano, Tesouro da China, Ministério das Finanças do Japão, e tudo, né? O Tesouro faz a operação via o Banco Central. Então, todos os países aqui fazem gestão de dívida pública no mercado de crédito, né? Utilizando o Tesouro, utilizando o Banco Central, tá bom? Isso aqui é importante falar do conceito disso, né? Quando o governo gasta mais, ele tende a emitir mais dívida. Essa emissão de dívida vem através da emissão de título público. Tanto no Brasil, quanto na China, no Japão, nos Estados Unidos, é o mesmo racional. Então, em períodos em que o governo faz políticas fiscais, consequentemente nos semestres, anos seguintes, essa dívida aumenta, né? Geralmente em períodos de baixo crescimento, é onde o PIB ele é contraído, né? Então não tem geração de riqueza ali e arrecadação nesse período, e aí vira uma dívida, né? E essa dívida é paga posteriormente através do mercado de crédito, principalmente o que a gente chama de crédito soberano, que é onde os países emitem e trabalham com as dívidas, né? A questão de dívida pública. E é importante pensar nisso aí, porque você pensa o seguinte: bom, se a gente entra num período de desaceleração econômica, um exemplo muito assim, claro pra gente, né? A gente viveu isso, foi o Covid, né? Então, durante o Covid, os governos tiveram de fazer emissão de dívida, ajudar a população no nível fiscal, né? E aí, posteriormente, 2021, 2022, 2023 e 2024 agora, o Tesouro Americano, estou falando o exemplo no caso do Tesouro Americano, precisou emitir mais dívida no mercado, né? Então, a oferta de título no mercado aumenta. E como essa oferta aumenta, geralmente, dependendo de como o participante, o mercado está olhando esse mercado de dívida, essa curva, né, ela acaba ganhando prêmio. Então, a curva de juros americana saiu dos patamares ali, vai de 1 alguma coisa para 4, né, olhando para a curva de Treasury. E esse é o efeito, né? Também o mercado antecipando
essa maior emissão de dívida aí do Tesouro Americano no mercado. E tem esse efeito mesmo, né? O efeito do Banco Central americano tendo de subir taxa de juros, nesse caso, desse evento que a gente viu que foi o pós-pandemia, né? Devido à questão inflacionária. E aí a inflação naquela época foi inflação de bens. Por quê? A gente teve grandes disrupções na cadeia de distribuição global, né? Então tudo aumentou o preço, né? Desde microchip até peça de, sei lá, maquinário, né? Serviços agora com retorno, né, saída da pandemia, as pessoas começaram a consumir mais serviços. Está vendo uma inflação de serviços que ela tende a ser um pouco mais elástica do que a de bens, né? De bens, no caso da pandemia, a gente viu muito devido à questão da disrupção ali de cadeia de distribuição no mundo inteiro, né? Os portos fechados, as pessoas infectadas por Covid. Depois a gente teve a guerra, e agora a gente tem outra guerra no Oriente Médio. Mas não é agora, nesse momento, aí não é o problema, não é tão grave, né? Em termos de disrupção ali no Mar Vermelho, naquela região do Oriente Médio. Mas mantém o preço de petróleo elevado. Nesse caso é pontual, né? A questão da disrupção de bens ali naquela região. Mas é importante sempre, pessoal, pensar em tudo isso. Não tem como não pensar em tudo isso. Esse é um exercício mental que a gente tem que fazer. Se a gente entra num período em que o governo americano tem de fazer mais emissões, isso vai bater no mercado. E aí a gente vai ter mais leilões de tesouro americano. Outubro do ano passado foi um exemplo. A gente tem grande volatilidade no mercado de Treasury, de setembro a novembro, na realidade. Então, a parte de novembro, que o mercado de Treasury é extremamente volátil, né? Porque as taxas estavam subindo, a de 10 anos acima de 4,50, 4,5. E o mercado ficou extremamente volátil. Então, cada leilão que o Tesouro Americano fazia, devido à grande volatilidade no mercado de Treasury e também a demanda de participante offshore, que era bastante pequena devido à queda do preço, né? Quando o juro sobe muito, o preço cai muito, o preço do título, né? E o mercado naquela época não estava vendo o fundo desse preço aí. O mercado só estava vendo na realidade o nível da taxa, né? E poderia ir para 5, 6. 6 não, né? Mas era o risco de ir para 5,5, 7, sabe? Tinha essa discussão, principalmente em algum momento lá que o mercado começou a analisar a dívida pública americana, né? Aí o mercado realmente começou a falar, não, isso aqui pode ir para 6, 6,5, né? Treasury 10 anos. Aí depois veio o CPI em novembro, não, tá tudo certo, não sei o quê. E aí voltou tudo, o mercado de Treasury voltou bastante, tá? Mas em termos do mais importante para o mundo inteiro, é o mercado de dívida americano. Ele é o benchmark global, né? É o porto seguro de tudo, o dólar tá lá, então não tem o que discutir, né? Mas os outros que utilizam todo o resto, tá, pessoal? Todo o resto do mundo, ele segue o Treasury. Então, por mais, independente do tamanho aqui, o maior e o mais relevante mercado é o mercado americano. Então, tudo que vem do mercado americano vai influenciar todos os outros países. A curva inteira de juros dos outros países. Em alguns momentos, você vai ver lá o mercado, quando tem uma decisão do Banco Central da Inglaterra, devido ao tamanho, né, não é tão grande, mas devido ao nível de taxa de juro, isso pode impactar momentaneamente um pouquinho a Treasury. Agora, quando há um problema de crédito que não envolve, obviamente, soberano, é difícil envolver um país, né, desses aqui que a gente está falando. Quando não envolve o país, envolve alguns títulos de crédito, aí vem um risco sistêmico que pode espalhar para o mercado de crédito. E se vem esse risco de um país como o Reino Unido, a gente viu
recentemente vindo isso de alguns fundos lá do Reino Unido, pode impactar o Treasury americano. A mesma coisa o Japão, né? O Japão também tem esse efeito, porque o Japão já difere dos Estados Unidos. O Japão, além de ser ter um dos maiores mercados de dívida do mundo, ele tem também a natureza de título do governo japonês de referência, né, ser utilizado como a taxa para carrego. É uma operação muito conhecida por hedge fund, multimercado, que pode tomar uma linha de crédito utilizando aí a taxa de juros do Japão e fazendo aí um certo fechamento de gap aqui de trade com Brasil, com países que pagam taxas mais altas, né? Brasil, Itália, se for pegar um país mais assim, uma região mais estável, né? Pega a Europa, né? Você tem lá Alemanha, Itália, a Alemanha tem uma taxa mais alta, a Itália também. A Itália é mais alta do que a da Alemanha. Então, o trader pode ver oportunidade, né, de tomar um empréstimo aqui e colocar aqui para receber, sei lá, a diferença de 5%. Lógico que não é tão bonitinho assim, né? Você tem o risco de câmbio. Então, você tem o JPI aqui, a sua moeda, e aqui você tem o euro, né? Então, você automaticamente também está operando moeda, né? Então, o carrego não é tão simplesinho de falar, né? E aqui a gente está operando o quê? Está operando a taxa de curto, né? Taxa de curto do Japão. E aqui a gente está operando a taxa de longo da Alemanha, né? Porque geralmente é esse tipo de trade que é feito. Toma empréstimo aqui para 1 ano, 2 anos, pegando a taxa mais em conta, e aplica aqui recebendo 3, 4, né, ao ano. Então esse é o trade, mas aí tem a volatilidade do câmbio, né? Então tem tudo isso, né? Às vezes o participante tem que fazer outra operação, porque a moeda dele é dólar, né? Então ele vai ter que colocar o dólar, fazer ien, ou fazer... tem que fazer ien, né? Então tem que fazer, por ele tomar uma linha de crédito lá, e aí ele vai fazer uma certa operação triangular aqui, de câmbio, né? Porque a moeda, a origem dele é dólar. Então tem tudo isso aí, tá, pessoal? O carrego, a gente fala de carrego, mas não é tão simplesinho. É só para quem tem muito dinheiro mesmo e pode realmente fazer, executar essa operação aqui. Mas geralmente sai daqui do Japão, sai um pouquinho até mesmo da China, sai do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, um pouco do Reino Unido e vem para países que pagam taxas de juros maiores, né, que é como o Brasil, México, América Latina e também África do Sul, mas também não é uma operação que se fala, nossa, que operação monstra, né? Mas existe ali o fluxo pontual dela, tá? Mas só para a gente entender a importância desse tamanho desse mercado, né? Só para vocês verem em forma gráfica, né? Então a gente tem aqui, qual que é o maior player desse mercado? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior player. Segundo, a China. Então a China é um grande dependente de Treasury. O Japão, grande dependente de Treasury. Todos os outros também, né? Todo mundo aqui, o Brasil incluso, né? Índia, dependem das taxas de Treasury. Todos os bancos centrais têm e possuem reservas aí em Treasury. Todos eles precisam ter reserva em Treasury, em dólar. Então tem lá Treasury, composição, né? Geralmente é Treasury. Geralmente é bonds europeus. Tem bastante bonds europeus na composição aí de reserva internacional, de banco central de países. A gente tem o dólar e a gente tem o ouro, né? Tem outras moedas aqui também, o iene, o euro. Depende de como o Banco Central quer tocar com essa reserva, né? E ele tem que fazer gestão dessa reserva, né? Essa reserva ela perde preço, perde valor ao longo do tempo, né? Então esse balanceamento aí de Banco Central acontece de tempos em tempos. Então o balanceamento de uma China pode impactar muito o mercado de ouro. Um balanceamento do mercado do Japão pode influenciar bastante o mercado de Treasury americano, né?
e somados os outros países. Então, quando um país começa a fazer mais gastos, como a China, por exemplo, se houver bastante saída de política fiscal, né, que injeta ali crescimento na economia, ao longo do tempo, conforme a China vai se endividando, ela pode ir emitindo dívida aqui, essa dívida indo para o mercado, pode impactar esses leilões depois, posteriormente, né? Tanto o Japão, principalmente esses dois aqui, esse financiamento aqui, Europa, né, como um todo, se somar a Europa aqui, né, a zona do euro é bastante relevante. Então a Europa, a China, o Japão podem mexer com o mercado de Treasury, porque o benchmark global é Treasury, tá? Ok, pessoal, vou indo para o básico agora, que eu sempre falo para vocês. A gente sempre olha assim, bem simples, né? A gente está falando aqui de yield e aqui a gente está falando de preço do ativo. O que, que a gente opera no intraday? No intraday. E o que, que a gente olha, deve olhar no intraday? Bom, a gente olha os níveis de yield para ver onde é que os yields estão. A gente olha isso aqui, ó. Os yields, né, o rendimento. Então a gente vai olhar esses rendimentos aqui. Qual é o nível? Para onde que tá? Rompeu aqui? É isso aqui que a gente olha, né? E aí tem a relação inversa, que é o preço do bonde. Então todos os contratos, os derivativos negociados no mercado futuro, né? A gente tem. Deixa eu ver se eu pego um aqui pra gente. Deixa eu ver se tá fácil aqui de pegar, porque muda o nome e aí fica complicado da gente ver. Deixa eu ver se eu consigo. T-Note de 10 anos aqui no Icon. Que o código dele é diferente aqui no Icon, né? O código da CME é um, o código no Icon é outro. E como eu não uso o Icon aqui, fica difícil. Mas deixa eu tentar pegar um gráfico aqui, pessoal, só um minutinho. Deixa eu abrir ele aqui, daí eu já mostro para vocês, né? Não foi isso aqui. OSTNI. Não tá indo aqui. Deixa eu tentar pegar um mais curto. 5 anos, vamos ver se ele traz para mim aqui. Trouxe. Isso aqui funciona. Deixa eu pegar ele num gráfico melhorzinho para vocês aqui. Ok. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, o gráfico do Treasury de 5 anos. Importante a gente discutir isso aqui, né? Tá horrível aqui, mas eu não sei porque o Icon ele não traz o preço inteiro do Treasury de 5 anos. É meio difícil de encontrar o código certo disso aqui. Deixa eu ver se eu acho. É, eu não lembro, pessoal. Deixa eu pegar aqui a. Bom, aqui eu não lembro desse preço aqui, mas eu posso mostrar do Tesouro Americano, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o preço do Tesouro à vista. Funciona da mesma forma, tá? Eu só vou abrir aqui a parte. A parte de renda fixa aqui dos Estados Unidos. Aí vocês vão ver como funciona. Fixed income. O benchmark. Treasury de 2 anos. Futuro. Beleza. Agora veio. Agora veio. Deixa eu pegar de 2, 3.
Aqui ele muda o nome, ó, são códigos diferentes. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o CBOT, né? Então é importante a gente entender isso aqui também, esses nomes aqui, né? Depois eu vou explicar para vocês com um pouquinho mais de detalhe. A CME Group, a gente está olhando o preço do mercado futuro, é isso que a gente opera. A gente não opera o rendimento, tá? A gente não opera o rendimento, a gente não clica o rendimento, a gente clica o preço futuro, tá? E aqui é o rendimento, ó. Rendimento à vista, esse aqui é à vista. Inclusive, o preço futuro ele não remete exatamente ao preço à vista. O preço à vista é negociado no mercado de balcão. Preço à vista do Treasury. Tá? Treasury à vista. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Pegar o de 10 anos aqui pra gente. Opa. Deixa eu pegar ele aqui. Treasury 10 anos. É isso aqui, ó. Qual que é o de 10 anos aqui? Esse aqui é o bond. 5 anos. 3 anos. 10 anos aqui. Vou pegar o de 10 anos também. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o preço, esse aqui é o spread, né? Vocês estão vendo aqui é o spread do mercado de balcão, tá? Isso aqui é o preço à vista do título de 10 anos, ok? Esse é o título de 10 anos. Esse aqui é o preço, ó. Esse aqui é o preço negociado. Esse aqui é o rendimento equivalente, o yield equivalente, tá? E aí, o Treasury de 10 anos, negociado no mercado futuro, é um basket de títulos. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o Treasury, que a gente fala, Treasury de 10 anos na CME, que é o que a gente opera, é uma basket de títulos. É uma cesta de títulos. Então, a gente tem um preço diferente. Tá vendo aqui, ó? O preço é 111,2 e aqui o preço é 99. Por quê? Tem essa diferença, esse diferencial de vencimento. Inclusive, o preço, o Treasury à vista, ele tem um valor equivalente ali de 100 mil dólares. Esse é o par value dele. O futuro também tem esse montante, mas ele não é o Treasury 10 anos. É uma cesta de vários títulos que dá um duration próximo a 10 anos. Então tem essa questão de duration aí, por isso que o preço do título aqui, e por ele ser um contrato futuro, né, que tem ali aquela questão de garantia na clearing, tem a questão de ajuste, tudo isso aí, carrego, né? Então tudo isso aí vem pro preço do Treasury, tá? Então tem essa diferença aqui de preço. É isso que eu quero falar para vocês aqui esse aqui é o valor do título do governo à vista, né? Isso aqui é negociado no mercado de balcão. Isso aqui é o mercado de balcão, tá? É assim que o mercado de balcão funciona. Ele tem vários. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Eu acho que não tem, né? Aqui, ó, a cotação é a tela de cotação que vocês viram, né? Deixa eu ver se eu consigo outra coisinha só para mostrar por curiosidade mesmo, né? Porque o mercado de balcão é algo que pouca gente na realidade conhece, né? Até difícil a gente ficar discutindo e tal, mas é assim que ele funciona. Ele é na tela, mas a operação é feita via broker, né? Você tem que ter seu broker lá para se operar esse Treasury, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui fica melhor. Acho que esse aqui tá legal, ó. Como no Refinitiv essa versão aqui aquela versãozinha limitada, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Para trade, né? Isso aqui é histórico de preço, né? Do título de 10 anos, tá vendo? Isso aqui é o mercado à vista, tá? O cara, o dealer ele olha uma tela parecida com essa. Lógico que ele executa
plataforma dele, ou Bloomberg, ou Reuters também. Enfim, não importa, né? O que importa é o que ele está olhando, né? Ele olha, isso aqui é o histórico que a gente tem de cotação, né? Tem vários ativos aqui, as opções, os swaps, tem várias informações aqui que um participante de renda fixa talvez precise utilizar, né? O Z spread, duration do título de 10 anos, tá vendo aqui? Isso aqui é o benchmark, né? Convexidade, isso aqui são as informações de renda fixa, né? E aí, é assim que se opera, né? Lógico que essa aqui não é a tela exatamente, não é essa aqui, isso aqui é só um demo, tá vendo aqui? Mas essa aqui é dentro da Refine, você pode usar N outros brokers aqui. Esse é só um exemplo para vocês, tá? Isso aqui não é o só para explicar para vocês o que vocês estão vendo, né? Refinitiv Composite America. Isso aqui é o compilado das cotações dos Estados Unidos, dos brokers americanos, tá? E esse aqui é a cotação que você pega geralmente na seção de Nova York. Então esse é o compilado, Composite. Geralmente você não negocia o Composite. Você negocia com o que um broker está passando, né? E como isso aqui é à vista, a gente não tem acesso a tudo, né? Esse terminalzinho aqui não dá acesso pra gente. Mas tá vendo aqui, ó, as exchanges que a gente pode negociar. Isso aqui é onde a gente negocia. Isso aqui é como se fosse o livro de ofertas do mercado à vista. Você está vendo quem são a contraparte aqui, né? Que dá preço para você, tá vendo? O Direct, a TradeWeb, Tulit, a Tulit, né? Tem vários outros, obviamente que você precisa ser cliente normalmente, não é tudo aberto, né? Normalmente se você é cliente e opera mercado de balcão, você vai ter seus brokers lá, né? Por exemplo, você é cliente da iCap, você tem iCap, você é cliente do UBS, você vai ter cotação do UBS aqui. Você é cliente do Goldman Sachs, JP Morgan, mesma coisa. Se, obviamente, eles oferecerem isso em tela, né? Então, alguns aqui oferecem, né? Então, a gente pega a BGC aqui, a BGC oferece, mas aqui nesse caso tá fechado, né? Não tem permissão. Você tem que ir lá pagar o feed ou ser cliente da BGC para ela te dar a cotação ali do que ela tá te dando de tela ali para negociar, né? E geralmente tela não é operações grandes, né? Operações grandes você faz via chat, via e-mail, via plataforma própria da corretora, né? Do broker que você tá, do dealer que você tá negociando. Só para dar uma ideia de mercado de balcão para vocês, tá, pessoal? Bom, é isso, ó. Rendimento, vocês viram lá. Quando o rendimento cai, o preço do bonde sobe. Então aqui você compra, né? E quando o preço do bonde cai, o yield sobe. Então relação inversa. Você pode fazer exercício com os dois, né? Quando a taxa cai, o preço sobe. Quando a taxa sobe, o preço cai. Ou quando o preço sobe, a taxa cai. Quando o preço cai, a taxa sobe. É assim. Por isso que a gente olha lá no mercado futuro, aquele preço que vocês viram na telinha ali, lógico que vocês vão ter um gráfico, vocês vão ter um livro de ofertas do mercado futuro, né? Active Trades oferece os bonds mais longos, não oferece Treasury, infelizmente. Mas se vocês forem operar ou forem olhar o preço, vocês vão ver isso. Vocês vão ver essa relação. Quando o mercado vai muito para cima, a taxa está caindo, né? O bonde começa a ir para cima, a taxa, o rendimento, o yield, ele começa a ir para baixo. Bem simples de entender, tá bom? E aí, só para dar a natureza para vocês aqui, no Brasil, o referência para a gente operar no intraday, aqui agora eu já estou falando do intraday. Referência é o DI futuro. E lá nos Estados Unidos, a gente tem várias camadas ali. Esse é o mercado brasileiro mais líquido, mais negociado. E aqui que forma a taxa, inclusive,
é o principal responsável aí por formar a taxa do mercado de título público no Brasil, é o mercado futuro, que é o mais líquido, né? O mais seguro para superar o Brasil. Lá nos Estados Unidos é diferente. A gente tem a Fed Funds Futures, são os futuros de Fed Funds. A gente tem o software, o mercado de software também, que são taxas que vieram para substituir a LIBOR. T-bills, isso aqui já entra já no escopo já de tesouro americano. T-bills, treasuries e bonds. Agora, isso aqui a gente já não opera, que é mais mercado cash. Agora, isso aqui tem mercado futuro, os bonds tem mercado futuro, software tem mercado futuro e Fed Funds tem mercado futuro. Então, tudo que a gente está falando aqui tem mercado futuro e spot, né? Os Fed Funds tem mercado futuro e spot. Software. A software, eu não diria que ela pode também ser negociada em balcão, tem bastante. Bills, só balcão. Treasury, também. Treasury tem balcão e tem tela, né? Mas software aqui, que também substituiu os eurodólares, não estou falando da moeda, mas era um contrato muito negociado de taxa de juro lá nos Estados Unidos, veio para substituir LIBOR, eurodólar. Essa que pegou, né? Essa taxa aqui é software, a taxa de referência para operações de curtíssimo prazo. Aí a gente tem a Fed Funds Futures, né, que seguem as taxas do Fed, ali, que o mercado precifica das decisões do Fed. Precifica o mercado monetário. Então esses dois aqui precificam muito o mercado monetário, que é o mercado onde o principal player é ativo, né, o Banco Central Americano, para controlar a taxa de juros de curto prazo. Então você tem Fed Funds e software, T-bills aí já vai para o mercado de treasury, já envolve mais o Tesouro Americano, mais os dealers. Ainda assim está um pouco vinculado aqui, devido ao vencimento, né, com o Fed, né? E aí você tem os outros, né, treasuries e bonds. Esses são os mercados mais operáveis pela gente aqui, treasury e os bonds, né? E aí, quais são os mais operáveis aqui? O que a gente deve seguir? Bem simples, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você vai querer colocar os 20, 30? Pode até ser, mas difícil você operar esses mais longos, porque a dinâmica dele é diferente. Então, geralmente, você fica nesses 3 aqui. 2 anos, 5 anos e 10 anos. Muito raramente você vai para 20, mas eu vou focar nesses aqui, tá, pessoal? A gente vai falar assim, ok, Anderson, e qual que é? Tem vários códigos, tá? Se a gente pegar lá no site da CME, tem 2 nomenclaturas, 2 ou 3. A que eu mais uso é essa aqui, ZT. Aí tem o vencimento aqui, né? Vencimento. ZT ou ZT é o 2 anos. Aqui o ZF ou o ZF, o vencimento, é o Treasury de 5 anos. E o ZN, o ZN, vencimento, é o de 10 anos. Esse é o futuro, né? E aí você vai procurar exatamente assim, mas você tem que entender, quando você está olhando lá o rendimento no TradingView, em qualquer outro lugar, você está olhando à vista. O preço futuro, ele faz, inclusive, o preço à vista e vice-versa. Porque o mercado é arbitrado, né? O mercado futuro, o mercado à vista de Treasury é arbitrado demais. Então tem esse trade do mercado futuro à vista. Então segue, né? Então quando o rendimento lá no mercado à vista está caindo, o vencimento, o contrato futuro está subindo. E assim essa relação, tá bom? Bem simples. Esses são os vencimentos mais importantes para a gente olhar e operar. Quanto menor o vencimento aqui, que vocês podem entender isso, menor é o risco. Então, quanto menor for o vencimento, menor é o valor do TIC dele, menor é o risco que se tem. No Brasil funciona da mesma forma com os DIs. Quanto mais curto o DI, menor é o DV1, a gente chama de o valor mínimo de dólar por basis points. Então, quanto mais perto do vencimento, menor é o TIC ali do contrato futuro que está operando no mercado de juros, tá? Ok. Olhando de uma perspectiva um pouco mais
contemporânea, né? A gente pode falar o seguinte: os bonds americanos, eles são a referência do mercado global de risco. Para o mercado de ações, para qualquer tipo de investimento, os bonds, as taxas das treasuries e dos bonds são as taxas de referência. Ponto final, tá? Para todos os outros, para todo o mercado de crédito privado, soberano, treasury é a taxa de referência para tudo. É o mais importante. Os bonds americanos fazem parte de reservas de bancos centrais. Expliquei isso para vocês, né? Os bonds americanos funcionam como instrumento de collateral global. O que é isso aqui? Isso aqui é importante, porque o collateral tem a ver com a alavancagem. Então você tem lá hedge fund, você tem fundos multimercados, asset managers, N fundos participantes de mercado que querem alavancar. E a alavancagem acontece via collateral. Operar mercado futuro também via collateral. Seja mercado europeu, mercado americano, mercado brasileiro, mercado asiático. Tudo tem lá collateral para ter a alavancagem. E o collateral aceito nas principais clearings aí do mundo, que é onde liquida as operações, o collateral mais aceito é dólar, isso é à vista, né? O dólar mesmo, moeda, e os bonds americanos, os mais curtos, né? Os bills e os treasuries mais curtos, 2 anos. Pode ser até 10 anos, inclusive algumas clearings aceitam os treasuries de 10 anos. E aí esse collateral, obviamente, né, que ele é marcado a mercado todos os dias. Então, isso quem faz essa gestão é uma tesouraria de um participante, se ele quer alavancar, né, para ele não precisar ter lá dólar à vista ali para alavancar uma operação no mercado de ações, por exemplo. Ele vai lá, deposita 500 mil dólares, deposita não, né, compra 500 mil dólares em bonds, ou bills, ou a composição que ele quiser fazer. E aí ele dá esses bills aí como collateral para clearing, para alavancar a operação que ele quer operar em mercado de ações, mercado de opções, o derivativo que ele quiser operar, né? Então dá para ele alavancar utilizando esse collateral aí. E obviamente ele vai precisar de uma conta cash, né, para segurar e bancar aquela operação. Dependendo da operação que ele for fazer, mas a conta cash é infinitamente menor do que o montante que ele precisa ter lá para alavancar 10, 20, 30 vezes o capital que ele tem. A única forma de ele fazer isso é via um collateral aí aceito pelas bolsas, pelas clearings do mundo inteiro, tá? Então o Treasury, ele é o mais importante. Quando o mercado entra em modo, a gente vai discutir isso, modo risk-off, o mercado entra em uma aversão a risco, que é o risk-off, tem a ver com a questão de alavancagem. O mercado sai da alavancagem e diminui a alavancagem, vendendo a posição que ele tem e, obviamente, comprando bond, né? Então tem esse efeito aí também inverso da questão do collateral, tá bom? Bom, pessoal, só para ir um pouquinho mais adiante aqui, só para dar um pouquinho mais de perspectiva, né? O mercado de renda fixa com o vencimento, né? Ou seja, títulos a vencer, o mais importante aqui é os Estados Unidos. O segundo é a Europa e o terceiro é a China. Isso aqui é o mercado como um todo. A gente não está olhando para trás ali que a gente viu dívida soberana, que a gente está falando do mercado como um todo, que envolve tanto o título soberano como o título privado, tá bom? Então, primeiro é o americano, segundo o europeu, o terceiro é o chinês e o quarto o japonês. Então, são esses os mais importantes aí para a gente acompanhar, né? As economias mais importantes para a gente acompanhar, inclusive. Tudo que acontece no mercado imobiliário, no mercado de dívida lá, pode impactar Treasury, pode impactar o mundo inteiro, tá bom? Ok. E os maiores os maiores participantes aí que seguram ou possuem os títulos, né, do Tesouro Americano, dados de outubro. Isso aqui eu peguei, eu não lembro de qual foi a fonte exatamente, mas é uma fonte super conhecida, não lembro o nome agora. Mas qual é o maior participante aí estrangeiro, né?
que tem o maior nível de título na sua composição? É o Japão. Esse é o Japão, a China, o Reino Unido, tá? Isso aqui a gente poderia discutir, tá? Esses países aqui, Luxemburgo, Ilhas Caimãs, Irlanda, Bélgica, mas a gente não vai entrar nesse Suíça, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas tem a ver com a questão fiscal, né? E as maiores clearings do mundo estão aqui: Luxemburgo, Caimãs, Bélgica e Suíça também, tá? Mas é isso. Então a gente tem o mais importante player ativo é o Japão, segundo a China. Tudo que envolve a dívida japonesa vai bater no Treasury, só de você olhar por essa composição, tá? Ok, o que mais, né, que a gente deve entender? Os principais participantes aí do mercado de Treasury. O Fed, né, em 2022, ele tinha participação de 22% no mercado de Treasury. Os estrangeiros, 30%. E outros participantes, né, que são pension funds, mutual funds, os bancos, os indivíduos, as pessoas físicas, né, os estados e os governos municipais, as empresas de seguro e outros participantes. Podem ver aqui, os fundos de pensão e os mutual funds são os que mais têm share nessa fatia aqui, de 48%, né? E aí a gente tem os bancos, 15%. Geralmente são os dealers, né? Os 15% aqui. São os dealers, esses 15%. O Fed, 22%. Os participantes estrangeiros, 30%. Então, olhando para essa composição aqui, a gente já pode ver que o maior participante importante é o estrangeiro. E esses participantes aqui, esses 4 aqui, são os mais relevantes para o mercado de dívida pública americano, né? Não vou entrar em detalhes disso agora com vocês, mas quando a gente tem um leilão de tesouro americano, um dos participantes mais relevantes aí é o estrangeiro e esse dentro do outros aqui a gente tem os bancos. Então são os dealers, né? Então esses dois participantes, quando a gente vê um leilão do Tesouro Americano, a gente tem que olhar também a demanda desses participantes, né? Se não tem muito participante, os participantes comuns de mercado monetário e participante estrangeiro tomando aquele leilão, o tesouro na realidade obriga uma boa parte dos dealers a tomarem aquele leilão. Então, quanto maior a participação do dealer no leilão, maior é a taxa pedida pelo dealer. Então, a taxa geralmente sobe quando não tem uma grande participação desses participantes aqui e de estrangeiro no leilão do Tesouro Americano. Mas isso não é um momento para a gente discutir, mas cabe. Não estou trazendo só por curiosidade. Isso aqui é útil. Tudo isso aqui que eu trouxe para vocês é útil. Tudo isso aqui tem a ver para onde a gente deve olhar, não é aleatório. A gente não deve olhar de forma aleatória, tá? Só para a gente ir finalizando aqui essa parte de estatística e tudo mais, o volume de Treasury diário aqui, a gente tem 592 bi. Isso aqui acho que foi 2022, né? Deve ter aumentado já, porque o Tesouro Americano vem fazendo aumento desses títulos no mercado, né? Aumento de oferta. E o tamanho desses treasuries são 23,6 trilhões aí para vencer. Isso aqui é o vencimento do mercado de treasury. A gente está falando de treasury, não está falando de bill, não está falando de outros instrumentos, tá? A gente tá falando só de treasury. Aí a gente tem o mercado de dívida corporativa, né? Que é pequenininho comparado com o treasury, mas é relevante, ó. A gente tem a IG, que é Investment Grade, ou seja, que tem os títulos que possuem grau de investimento, e os high yields, aqueles mais arriscados. Então, os investment grades, obviamente, são os mais negociados, né, 26 bi, e os high yields, os mais especulativos, 10 bilhões. Tá? E o tamanho total aí é de 10 tri, para vocês verem, é relevante. O tamanho para o vencimento, né, o notional outstanding é o tamanho para vencer, né? Assim que a gente lê esse instrumento aqui.
O MBS, né, Mortgage Backed Securities, também um mercado extremamente relevante, foi extremamente importante durante a crise de 2008. 240 bi. Novos vencimentos, né? A gente tem uma especificidade aqui desses títulos, né? De 2,1 bi, mas isso aqui foi antes do Fed começar, foi mais ou menos no período do Fed fazendo quantitative tightening. Mas é um mercado extremamente grande, né? Esse é o ponto. E aqui, por classe de ativo, né? O Treasury é o mais relevante aqui em termos de emissão e volume negociado no intraday. E é Average Daily Volume, né? ADV aqui. Então é isso, ó. O Treasury é o mais relevante em termos de emissão. A gente tem MBS, Mortgage Backed Securities. Os corporates também são extremamente relevantes. Então esses três aqui são os que podem fazer preço no mercado. Emissão de dívida corporativa, a emissão de Mortgage Backed Security e emissões de título do Tesouro Americano. São esses que realmente fazem preço no mercado de Treasury. Agora indo para a parte mais assim, interessante pra gente, né? Já que a gente entendeu que o título do Treasury vai desde um mês até 20, 30 anos, a gente deve olhar esse mercado como curva. Ele tem uma forma da gente trazer para um cenário macro e entender a partir dos indicadores macroeconômicos, o que o mercado, inclusive, coloca em termos de preço ali numa janela de um ano para 30 anos, qual é o momento que o mercado precifica na janela do ciclo macroeconômico, né? Ciclo macroeconômico é super simples de entender. Quando a inflação está subindo, quando a inflação está caindo, quando o crescimento está subindo, quando o crescimento econômico está caindo. Esse é o tal do ciclo econômico, né? Então, quando a gente está num boom econômico, a inflação está subindo, o crescimento está subindo. Quando está entrando numa recessão, é o contrário, a inflação está ou geralmente a inflação fica um pouco mais elevada, o crescimento cai. Esse é basicamente assim que a gente entende o ciclo econômico. Aí vocês olham para o cenário atual e fazem esse exercício, né? O Brasil está em que momento do ciclo econômico? Bom, o Brasil o crescimento do PIB brasileiro é pequeno, então sempre foi historicamente. Só que ele está abaixo das médias. Então o Brasil já está num período em que a gente está vendo a inflação caindo, o crescimento caindo, e é diferente, um pouquinho diferente do que a gente viu na época da Covid. Depois Covid, na reabertura da economia. A gente viu crescimento subindo, inflação subindo. O que a gente teve? O bear flattening. É isso que a gente chama. As taxas de juros de curto prazo sobem mais rápido do que a de longo prazo. Essa é a ideia da curva bear flattening. Okay? Eu vou mostrar o desenho dela para vocês já. E o bear steepening. As taxas de longo prazo sobem mais rápido do que a taxa de curto. Isso aqui é quando o crescimento econômico ele basicamente está acontecendo. A gente vê as taxas de juros de curto prazo subindo, porque geralmente indica inflação. E aí quando a gente vê o outro efeito chamado bear steepening, as taxas de juros de longo prazo sobem mais rápido do que a de curto prazo, porque aqui já é um problema inflacionário. Aí o Banco Central tem que atacar o problema inflacionário. Parte do crescimento é o Banco Central ou o mercado antecipando que o Banco Central, em algum momento no futuro, vai precisar subir taxa de juros. Então é assim que a gente vai ver a curva. Ó. A gente vai ver a curva em azulzinho aqui. A curva ela está operando aqui, né? Então, bom, crescimento começa a ter atividade econômica, o estímulo fiscal, foi o que a gente viu na época da pandemia. A taxa de juros de curto vai começar a subir mais rápido do que de longo prazo. Dependendo do país, tá, pessoal? No Brasil tem o risco fiscal e outros países também. Mas na teoria bonitinha, a gente vai ver esses efeitos, né? A taxa de curto subindo mais rápido que a taxa de longo. Então o mercado precificando muito ali como o Banco Central vai lidar com a política monetária no curto prazo. E aí a gente vê o outro efeito, né? Que aí é a questão
de um banco central subindo a taxa de juros de qualquer forma aqui. E aqui a gente começa também a ver um problema inflacionário que cria um problema de refinanciamento de dívida pública, cria até mesmo incertezas aí de prazos, né, de como o Banco Central vai chegar naquela meta de inflação, vai perseguir a meta de inflação, ou se vai deixar de perseguir a meta de inflação, ou se vai flexibilizar essa meta de inflação. E aí o mercado começa a colocar uma pressão maior nas taxas mais longas. Não precisa ser medida em ano, tá? Pode ser medida em meses aqui. A gente está falando em ano só por vias de teoria. Mas por meses. Meses também você vai ver esse mesmo efeito. Crescimento mais acelerado, você vai ver a taxa de juros de curto subindo. A inflação subindo, você começa a ver, você está falando de 3 meses aqui. Você vai começar a ver de 3, 6 meses subindo mais do que a de 1 e 3. Isso é um exercício que dá para fazer, tá? Aí o outro cenário é o que a gente já vivenciou. E vivencia uma boa parte no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos também. Que é o bear steepening. O bull steepening. As taxas de juros de curto prazo caem mais rápido do que a de longo prazo. Te viu inclusive hoje. Hoje eu tô gravando para vocês aqui quinta-feira. A gente viu exatamente esse efeito. A taxa de curto prazo caindo mais rápido que a taxa de longo. Deixa eu pegar aqui para vocês o que a gente viu hoje. Estão vendo aqui, ó? Hoje nós tivemos alguns dados na agenda dos Estados Unidos. Esses dados, obviamente, vieram um pouquinho mais fracos aí do que o esperado. Initial Jobless Claims foi o que o mercado tomou, né? O mais importante foi, na realidade, nesse dia de hoje, né, a decisão do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu projetou a inflação abaixo do esperado, a expectativa de mercado, para 2 anos para frente. Esse foi o ponto mais relevante aí, um dos pontos mais relevantes que impactaram esse fechamento da curva, né? Então, para vocês verem que a gente está falando da inflação, né? E obviamente que o problema da expectativa de inflação é o que bate primeiro no crescimento econômico, né? Se a inflação ela cresce menos no prazo que o Banco Central Europeu projetou, significa que a economia europeia tende a contrair mais rápido. Então foi esse exato exemplo que a gente viu hoje. A taxa de juros de curto prazo, olhando para o Treasury, tá, caiu mais rápido do que a de longo prazo. Pode ver aqui que ela fechou nas mínimas aqui, a taxa de 2 anos, e a de 5, de 10 e a de 30 aqui fecharam mais ou menos flat ali no dia, né? Se você olhar isso de forma relativa pelo preço, a gente viu exatamente isso. O futuro de 2 anos fechou na máxima e o Treasury de 5, 10 fecharam mais ou menos uns 5, 6 ticks ou mais, né? Mas não na máxima. Não na máxima do dia, tá? Mas esse é o efeito, né? Então a taxa de 2 anos fechou nas mínimas hoje. Esse é o efeito aqui. Então, só para voltar aqui pro assunto para vocês, te viu? Bear steepening, bull steepening, desculpa. Bull steepening, taxa de juro cai mais rápida do que a de longo prazo. Crescimento. Lembra que eu comentei aqui? Não foi exatamente o fato do dado americano, mas foi mais em relação à expectativa do Banco Central Europeu com a economia da zona do euro, tá? Que impactou a curva de Treasury. Veja como liga lá o assunto lá de qual é o mercado de dívida maior. É o europeu, é o chinês, é o japonês. Então tem muita ligação com o mercado de Treasury, principalmente o europeu, né? O europeu é a escolha, inclusive, de muitos pension funds, de muitos participantes de mercado para exposição, né? Maior do que, por exemplo, a China, por exemplo, né? A China é complicado fazer exposição na China, por mais que o mercado de dívida chinês seja muito grande. Só que é complicado o participante especular ou ter alguma coisa lá na China de forma muito direta, assim, tá? Então o mercado europeu acaba sendo o segundo, terceiro mais importante junto com o Japão, tá? Então foi isso que a gente viu, ó, o bull flattening agora. As taxas de longo prazo caem
mais rápido do que a de curto prazo. A gente viu isso nos Estados Unidos também depois do CPI, lá em dezembro. A gente viu as taxas de curto prazo, elas caíram, mas as taxas de longo caíram muito mais rápido. Foi, na realidade, começou em novembro do ano passado, depois daquele CPI, a gente viu a inflação caindo no CPI de novembro, né? E esse foi o efeito. A gente viu o CPI caindo em novembro e as taxas de juros que estavam na lua naquela época derreteram muito rápido. Foi uma reversão quase total do movimento que a gente via observando de alta nas taxas mais longas dos Estados Unidos. E aí chegou naquele momento, ela caiu muito rápida, né? E é isso. Só para dar o um exemplo para vocês. Só o arroz com feijão, tá, pessoal? A gente tem muita coisa para a gente discutir aqui, mas eu vou já para os finalmente aqui com vocês. Depois, obviamente, durante o Macro Talks, a gente continua discutindo taxa de juros e tudo mais. Mas deu para entender a base, fundamento, para onde a gente olha. Eu tô dando esse one-on-one aqui sempre para reforçar a importância, né? Porque na semana que vem, como eu falei para vocês, a gente tem o CPI de novo. Então, se a gente vê aquele efeito do CPI vindo abaixo do esperado, a gente vai esperar que a taxa de longo, inclusive, possa cair um pouco mais rápido do que a taxa de curto prazo. Agora, de curto prazo, onde a gente está falando? A gente está falando de maio, junho, julho. Então, são pontos específicos da curva de juro americana agora, hoje, né? Então, a gente vai ter uma sensibilidade na taxa de 2 anos, a gente vai ter uma sensibilidade na taxa de 5 e de 10, porque a inflação está caindo. Então, a gente vai ter um trade na curva quase inteira, tá bom? No CPI e no PPI dos Estados Unidos semana que vem. Agora, uma abordagem que eu sempre uso para operar, eu expliquei isso lá no meu canal do Telegram para vocês, é para onde o mercado está mostrando uma tendência. Isso não é só a nível macro, mas no intraday. Então, se você olha, por exemplo, que as taxas, antes do CPI, por exemplo, pegar o CPI, as taxas de juros estão nas mínimas, qual é o skill desse mercado? O mercado está com skill positivo. Está com skill no sentido de ele espera que a inflação venha exatamente ou em linha ou abaixo do esperado. Então, o skill do mercado antes do dado tá pro consenso. Tá dentro do consenso ali, às vezes até exagerado, né? Muito para dentro do consenso. Ou quando o mercado tá normal, que o mercado fica meio flat. Sabe, o mercado de juro, ele vai para cima, vai para baixo, mas antes do dado ele fica no meio daquele range. E aí eu penso nele como, bom, aqui eu tenho um trade que pode ir tanto para cima quanto para baixo. Só que a gente tem que entender qual é o skill macro dessa tendência, né? Atualmente, o skill macro do mercado de juro, olhando para uma janela de 2 meses, é mais ou menos para cima, devido ao NFP que a gente viu, ao CPI que nós vimos em fevereiro, né? Mas, nos últimos dados que nós vimos em março, o mercado já corrigiu uma boa parte desse movimento, porque os dados vieram mais fracos do que esperado. Então, o PCI, inclusive, os dados que tem uma medida preferida do Fed, que é o PCI, veio abaixo, né? E todos os outros indicadores, o ASM, em torno disso, veio abaixo também. Então, o skill é positivo desse mercado, se as taxas forem, e a tendência é, inclusive, a taxa, antes do dado, ela operar mais ou menos, assim, olhando para a taxa, né? Operar mais ou menos perto das mínimas. E aí, quando o dado vem, o skill tá aí. Como que a gente pensa? Já olhando, planejando o futuro. Que aí é o mais difícil, né? É difícil fazer, mas tem que fazer. Antes do dado, você tá vendo esse skill, mercado operando na mínima. Beleza. Qual que é o trade contrário? É o dado vir acima do esperado. Por quê? Se tá operando na mínima, o skill dessa operação futura é negativo em termos de direção, né? Então, é o contrário, na realidade, assim, o positivo no sentido da direção é para aquilo que o mercado está acreditando e negativo para aquilo que o mercado não estava acreditando. É o outro lado da curva, né? Então a gente vai migrar a curva de um lado para o outro. Então vai fazer um flip, né? Que a gente pode falar um flip da curva, né? Então vamos lá.
o mercado tá aqui, ó. O mercado na realidade tá aqui em termos de taxa. Olhando para a curva, ele vai fazer assim. O mercado a taxa tá para baixo, o skill, se a gente for pensar no trade inverso, se ele estiver operando nas mínimas e o dado vier acima do esperado, essa curva vai flipar. O mercado de juro vai subir e aí o skill ele volta pro outro lado, né? Basicamente naquele momento ele morre, né? Então o mercado vai reprecificar todo aquele movimento que ele fez antes do dado, por exemplo. Seja porque ele tem hedge, seja porque ele está especulando por si só, né? E aquela direção estava errada. E aí os outros participantes, obviamente, vão fazer o que eles tiverem de fazer. Mas essa é a ideia do flip do skill, né? A gente, antes do dado, o mercado tá tão dovish, a gente chama assim também, né? Dovish no sentido do mercado tá derrubando a taxa de juro hawkish quando a taxa de juro tá subindo. Esse skill tá tão dovish que quando vem, ele é um skill negativo que o mercado tem que flipar o posicionamento e ir para o outro lado. Pelo menos é assim que eu penso, né? E é assim que eu tento decidir qual ativo eu vou operar. Então, você não vai operar só o Treasury, né? Então, eu vou dar um outro exemplo. Né? Antes do CPI, Nasdaq, S&P 500, Russell, todo o mercado de ações fazendo o máximo, perto das máximas. Aí vem o dado, qual é o skill desse negócio? Skill olhando para o que pode vir, é negativo. Se o mercado está tão puxado para cima, um dos melhores trades é vender ele. Por quê? Se vier, obviamente, acima do esperado. Né? Então, porque aí o mercado tem que inverter o posicionamento. Né? Então, o mercado vai sair lá da máxima para a mínima muito rápido. O mercado vai inverter esse posicionamento. Então, é isso que eu sempre estou pensando. Então, é uma dica para vocês aí. Sempre tenta pensar ali qual ativo está andando mais rápido, qual ativo está andando tá mais lento, qual ativo não tem tanta oportunidade. Isso não é só no dia, né? Você vai olhar durante uma, 2, 3 semanas, dados também. E aí você vai entendendo, ó, o ouro tá mais sensível, o dólar versus o iene, sei lá, o S&P 500, o Russell. Você vai ao longo do tempo decidindo, né? O Ibovespa, o dólar futuro, enfim, tá horrível de operar, né? O Ibovespa e o dólar futuro, mas tem esse skill aí, dá para pensar neles, tá? É, olhando agora aqui, só para dar uma ideia para vocês, eu tenho esse gráfico das minhas operações com DI. Isso aqui foi nessa semana, tá, pessoal? Até o dia de hoje. Veja que eu operei bem o DI nessa semana. Não tão bem, né? Eu tive. Aqui eu até tomei uns stopzinhos hoje. Eu diminuí a posição, na realidade, né? Porque o mercado ficou bem travado, o mercado de DI no Brasil. A gente teve no radar aí balanço da Petro, no radar. E isso mexeu bastante com o Ibovespa futuro, né? O dólar ficou extremamente travado. Então teve essa. O DI nem oscilou tanto. Porque o dólar também não oscilou tanto no Brasil, né? Só que lá fora o mercado de juros oscilou até razoável, né? Nesse dia, né? A curva realmente achatou. E pessoal, foi isso, né? É, só mostrar para vocês que eu operei, eu coloquei o DI 27 aqui para vocês. Por quê? Eu geralmente opero ali no duration mais ou menos que o mercado está operando, né? Então a gente está falando 2024, operando 3 anos no Brasil, né? Que é a taxa que para mim dá para operar um lote razoável, dá para tomar um risco legal. 26, 27, 28 é o que eu opero bastante assim em termos de direcional. Para fazer alguma outra operação, eu raramente faço algum spread ali, operação de curva e tal, mas aquela que eu acho que tem uma simetria interessante para operar direcional no Brasil, né? DI 26, que é o mais curto, assim, mais curto não, né? O DI 25, 26 e 27 e 28. Esses são os que eu acho os mais interessantes que dá para operar direcional legal no Brasil. Só que, pessoal, é complicado operar o juro direto, né? Você tem que usar, você pode usar, se você está começando, usa ele como proxy, mas é muito difícil usar o DI também, o juro como proxy. Depende do momento, né? Para operar dólar, por exemplo. Funciona bastante com bolsa, né? Dependendo da bolsa, dependendo do momento da bolsa, né? Se é uma questão de
intervenção do governo brasileiro na Petro, na Vale, isso vai impactar mais do que o juro, né? E aí quando esses ruídos saem do papel, vamos colocar assim, aí o Ibovespa fica mais livre para andar, né? Então é importante ter lá o canal da Active Trades e entender essas narrativas que envolvem, por exemplo, o Ibovespa, porque não é só o juro que impacta o Ibovespa. É uma possível intervenção do governo na Petro, a questão de dividendo, Petro pagando menores dividendos, a Vale trocando CEO com influência do governo, governo fazendo pressão ali politicamente para Vale pagar é, remunerar ou pagar ou indenizar aquelas pessoas que infelizmente perderam tudo ali em Brumadinho, em outros acidentes que ocorreram aí nas minas da Vale. Então tudo isso pressiona, né, o preço do papel. E a Vale e a Petro, elas têm um peso de quase 15% do Ibovespa. Então, se esses dois papéis aí estão sob pressão, vai puxar, mesmo o juro caindo, né? E muitas vezes o estrangeiro sai via juro, porque não tem tanta liquidez no mercado de câmbio. Então, eles têm uma perna em juro no Brasil também. Então, muitas vezes o DI vai subir, a bolsa vai cair, o dólar vai ficar travado. Ou o dólar vai subir, o DI vai subir e a bolsa vai cair forte. Acontece muito disso. Dependendo do dia, né, do tamanho da posição, do que está acontecendo no Brasil, da expectativa do mercado. Então, mas não dá para ter algo assim que você fala assim, ó, se acontecer isso é isso. Não, você vai ter que ir ao longo do tempo aprendendo. Hoje, por exemplo, hoje eu nem vi ainda, mas teve o lançamento do balanço da Petro. O olhar estava na questão do dividendo, né? E o dia inteiro a Petro operou em queda. E puxou o Ibovespa, né? Puxou o Ibovespa, inclusive, puxou um pouquinho da Vale, porque a Vale tem essa questão de Brumadinho e tem a questão do CEO. É, a Vale abriu em alta devido à questão do minério na China, mas ao longo do dia veio caindo, né? Então, e os DIs a mesma coisa. Os DIs caíram, foi isso que eu operei, né? O DI estava na máxima ali, as Treasuries começaram a fechar, eu fui lá depois né, depois do ECB e tal, mas ainda assim os DIs muito lentos, né? E aí foi quando eu comecei a operar um pouquinho. Mas assim, não foi o dia de convicção, né? Porque tinha essa questão da Petro, tinha a questão do dólar travado. O dólar não respondeu a nada o que estava acontecendo no mercado offshore. Então foi aquela. Onde você tem que operar, então? Onde você tem que usar a sua energia? No mercado americano, foi o que eu fiz. Operei S&P 500, operei Treasury. Dois momentos ali que a gente teve importantes. Foi aquele momento da Lagarde, e o segundo, que foi um direcional, foi um comentário do Powell, né? Sobre começar a cortar juros. Então, foi isso. Você tem que, às vezes, ir para o lado que possa, de fato, ter oportunidade. E não ficar preso no Ibovespa futuro, por exemplo, ou no dólar, quando não tem volatilidade. É um dia que, por mais que o mercado externo esteja interessante, o interno tem bastante ruído. Você não sabe para onde vai. Tem muita indecisão nisso, né? E aí, como o balanço da Petro e a questão do dividendo só via depois do fechamento, possivelmente amanhã, que a gente está falando para vocês da quinta, amanhã na sexta, antes do NFP, depois do NFP, a gente pode ter um pouquinho de volatilidade no mercado brasileiro devido a esse comportamento de quinta-feira. Mas é uma experiência que vocês têm que ir adquirindo ao longo do tempo. Tá, pessoal? Bom, só para finalizar aqui para vocês, o curso de Banco Central, outro presente para vocês. Eu não consegui colocar simplificado aqui, mas eu coloquei link por link, são 3 módulos. Então vocês podem acessar link por link aí. Só copiar, né? Digitar aí, é bem simples. BCB Active 1, BCB Active 2, são cada um, 1, 2, 3 aqui são os módulos. É de graça para vocês, está lá no Active Academy. Active vai lançar uma plataforma fechada. E aí vocês vão ter acesso lá dentro também. E lá no terminal macro vocês vão ter acesso ao curso ali centralizado também, tá? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem me enviar um e-mail para contato@macrotrader.com.br, tá bom? Vejo vocês no próximo Macro Talks, 7 da noite. E também lá no nosso terminalzinho que a gente vai fazer o lançamento. Conto com a participação de todo mundo, hein? Só para lembrar vocês do terminalzinho.
Só se inscrever aqui, a gente vai mandar o e-mail. Assim que tiver online, eu mando para vocês. E aí, espero muito que vocês possam participar, seja sendo cliente Active ou sendo cliente MacroTrader direto, tá bom? Então, mais detalhes semana que vem. Um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Aproveite com a família, aproveite o sábado e o domingo. E até semana que vem, que vai ser uma semana muito, muito legal. Tem bastante dados aí na agenda, no Brasil também. E a gente vai discutindo isso lá no canal da Active Trades, no Telegram, que a gente vai deixar toda a prep para vocês, tá bom? Forte abraço aí, ao vivo na próxima semana, 7 da noite, aqui no canal da Active Trades no YouTube. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.